Nessa videoaula falaremos sobre o reconhecimento da equação de uma circunferência. Se trata de a gente reconhecer, dentre várias equações, qual daquelas representa uma circunferência. Vamos então começar pela definição, né? Para isso eu vou considerar uma circunferência que tem centro C, de coordenadas x, c, y, c, ou seja, x do centro e y do centro, e que tem um raio R. Nós sabemos que para calcular a equação reduzida dessa circunferência, existe uma fórmula que a gente conhece. A fórmula seria x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Bem, esta fórmula, esta equação reduzida, ela já me dá uma maneira para que eu reconheça se uma equação é ou não de uma circunferência quando ela está na forma reduzida. Porque vocês podem observar que na forma reduzida, quem está depois do menos no primeiro parêntese é o valor do x do centro. Quem está depois do menos no segundo parêntese é o valor do y do centro. E quem está depois da igualdade, quem está no segundo membro, é o quadrado do raio. Então o que você pode observar? A partir dessa fórmula, a partir da equação reduzida, a gente pode então determinar o centro e o raio da circunferência. Só quem tem centro e raio é uma circunferência. Outras figuras geométricas podem até ter centro, mas não tem raio. Então, se você consegue determinar o centro e o raio de uma equação, você consegue provar que aquela equação é de uma circunferência. Esse raciocínio, é esse cálculo que a gente vai estar fazendo quando a gente quiser descobrir se uma determinada equação é ou não de uma circunferência. Você vai tentar descobrir o centro e o raio. Se você conseguir descobrir o centro e o raio, é circunferência. Se você não conseguir descobrir principalmente o raio, não é de circunferência. E aí, no caso, quando a equação está na forma reduzida, é dessa forma que eu falei. No primeiro parêntese, depois do menos, vai ter o valor do x do centro. No segundo parêntese, depois do menos, vai ter o valor do y do centro. E no segundo membro, tem um raio ao quadrado. Então, você consegue descobrir as coordenadas do centro e o valor do raio a partir daí. Bem, mas nós sabemos que a equação da circunferência não tem só a forma reduzida, tem a equação geral. A equação geral ela é obtida desenvolvendo essa equação reduzida, o desenvolvimento que a gente está vendo aí, está observando aí na tela. Bem, quando a gente desenvolver esta equação reduzida, a gente vai chegar numa expressão parecida com essa. X ao quadrado mais y ao quadrado, mais ax mais by mais c igual a zero. Essa vai ser então a forma, vai ser o formato da equação da circunferência na forma geral. Você pode observar que ela é igualada a zero, toda equação geral tem que ser igualada a zero. Outra coisa que você pode observar é que vai ter dois quadrados. Vai ter o quadrado do x, vai ter o quadrado do y. Além do quadrado do x e do quadrado do y, a gente pode observar ainda que vai ter um valor multiplicando o x, que é o que eu chamo de coeficiente a, vai ter um valor multiplicando o y, que é o que eu chamo de coeficiente b, e vai ter um termo independente, que é o coeficiente c da equação geral. Então, isso vai ser a estrutura da equação geral de uma circunferência. Se você compara essa equação geral com a anterior, com a linha anterior, na hora que eu estava desenvolvendo, você vai observar, por exemplo, que no lugar do a, você tem menos duas vezes o x do centro. E aí você pode perceber que a partir da comparação entre essas duas linhas, entre essas duas expressões, o coeficiente a vai ser menos duas vezes o x do centro. Ou seja, aquele cara que multiplica o x na equação geral da circunferência, ele é menos duas vezes o x do centro. Por que eu estou falando isso? Porque se o coeficiente a é menos duas vezes o x do centro, se você pegar ele e dividir por menos 2, você vai encontrar o x do centro. Então, é uma estratégia para encontrar o x do centro a partir do coeficiente a. De maneira totalmente análoga, a gente pode comparar e perceber que o coeficiente b é menos duas vezes o y do centro. Então, do mesmo jeito, se eu pegar o coeficiente b e dividir por menos 2, tem como eu encontrar o valor do y do centro a partir da equação geral de uma circunferência. E ainda comparando, a gente percebe que o termo independente, o coeficiente c, ele é o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Então, o que você faz? A partir dos coeficientes a e b, dividindo eles por menos 2, você encontra o x e o y do centro, respectivamente. Descoberto o x e o y do centro, você vai pegar x do centro ao quadrado
mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, e vai igualar ao c, que é o termo independente. Quando você igualar e fizer os cálculos, você vai encontrar o valor do raio. Se você conseguir encontrar o valor do raio, é a equação de circunferência. Se der algum erro, se der alguma coisa que não faz sentido, é porque não vai ser a equação de circunferência. Vamos lá então, né? Na equação geral da circunferência, a gente pode observar, por exemplo, que aparece sempre x ao quadrado e y ao quadrado. Então isso aqui já é uma maneira, já é uma dica, né, para a gente saber se uma determinada equação é ou não de circunferência. Na equação geral tem sempre que aparecer o x ao quadrado e o y ao quadrado. Se algum deles faltar, não é equação de circunferência, aí a gente já pode descartar, inclusive. Os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado, eles são sempre iguais e diferentes de zero. Se porventura o x ao quadrado e o y ao quadrado tiverem coeficientes diferentes, você já sabe que também não é equação de circunferência. Outra coisa é que não apresenta, né, na equação geral xy. Se você tiver um produto xy, o termo xy também já descarta, não é equação de circunferência. O termo independente, o c, ele é sempre x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. E aí, como eu disse, é a estratégia para você encontrar qual é o valor do raio. Se tiver raio, é equação de circunferência. Se não tiver raio, não é circunferência. Bem, se você isolar o raio nessa expressão do item anterior, a gente vai encontrar que o raio vai ser a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o termo c. E aí, óbvio, né? O raio tem sempre que ser positivo e diferente de zero. Se eu falo positivo, já sabe que é diferente de zero, né? Então, o raio tem que ser sempre maior do que zero. Bem, a partir disso, a gente vai resolver alguns exemplos. Eu vou resolver exemplos para a gente encontrar centro e raio. Depois eu resolvo exemplo para a gente encontrar equação, qual das equações é de circunferência. O primeiro exemplo é uma questão da unifor. Eu quero saber qual é o centro e o raio da circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Bem, a primeira coisa que você pode observar é que nós temos aí uma equação reduzida. Como eu tenho uma equação reduzida, basta que eu compare com a fórmula da equação reduzida da circunferência. Está aí a fórmula da equação reduzida da circunferência e está aqui a equação reduzida dada na questão. Comparando, você pode observar que no lugar do x do centro tem um 2 e no lugar do y do centro tem um 3. Então a gente já percebe que o x do centro é 2 e o y do centro é 3. Também comparando, você já observa que no lugar do raio ao quadrado tem um 4. Se o raio ao quadrado é 4, então o raio é a raiz quadrada positiva de 4, que é 2. Ou seja, nós temos uma circunferência de centro de coordenadas 2 e 3 e raio 2. De modo, então, que a resposta correta seria o item E. O segundo exemplo é uma questão da PUC do Rio de Janeiro. O centro da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16x menos 4y mais 12 igual a 0 é o ponto de coordenadas, ou seja, quais são as coordenadas do centro dessa circunferência. Diferentemente do primeiro exemplo, aqui nós já temos a equação geral de uma circunferência. Se nós temos a equação geral de uma circunferência, eu não posso comparar. Essa comparação a gente só faz na equação reduzida. O que você vai fazer? Você vai lembrar que o x do centro, você vai pegar o coeficiente a e dividir por menos 2. Ou seja, o x do centro, você pega quem multiplica o x, que é o 16, e divide por menos 2. Feita a divisão, você vai encontrar menos 8. Logo, o x do centro é menos 8. Para o y do centro, você vai pensar de maneira análoga. Você vai pegar o coeficiente b e dividir por menos 2. Quem é o coeficiente b? É quem multiplica o y. Então, você vai pegar o menos 4 dividido para menos 2, que dá 2. Ou seja, o x do centro é menos 8 e o y do centro é 2. Então, as coordenadas do centro são menos 8 e 2 e a resposta correta é o item A. O terceiro exemplo. O raio da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0 é quanto? Bem, nesse exemplo a gente já quer saber o raio, né? Só que observem que nós temos a equação geral. A partir da equação geral, você só pode encontrar o raio se você souber antes quem é o centro. Então a gente começa determinando o centro, depois é que eu vou encontrar o raio.
Para determinar o centro, vamos lembrar que o x do centro, pega quem está antes do x e divide por menos 2. Então vai ficar o menos 4 dividido para menos 2, que é 2. Logo o x do centro já é 2. Para encontrar o y do centro, pega quem está antes do y e divide para menos 2. Então seria o 6 dividido para menos 2, que é menos 3. Com isso, então, a gente já tem que o centro tem coordenadas 2 e menos 3. Agora, para encontrar o raio, você vai lembrar que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente c, que é o termo independente. E que, nesse caso, o termo independente é menos 3. Então, você vai pegar e igualar menos 3. Feita essa igualdade, substitua o x do centro por 2 e o y do centro por menos 3. Por isso que a gente tem que primeiro calcular as coordenadas do centro. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então vamos lá. 2 ao quadrado dá 4, menos 3 ao quadrado dá 9, repete o menos r ao quadrado igual a menos 3. A gente vai então agora isolar o r. Para isso eu pego 4 mais 9 dá 13, aí repete menos r ao quadrado igual a menos 3. Joga esse 13 para o outro lado com o sinal trocado. Menos r ao quadrado é menos 3 menos 13. Menos 3 menos 13 dá menos 16. Então, menos o raio ao quadrado é igual a menos 16. Corta os sinais, cancela os sinais. Vai ficar que o raio ao quadrado é 16. Portanto, o raio é a raiz quadrada de 16, raiz quadrada positiva, que é 4. Então, nós temos uma circunferência de raio 4, além de centro de coordenadas 2 e menos 3. Como o raio é 4, a resposta correta é o item D. O quarto exemplo, uma questão da Universidade Federal do Pará. O maior valor inteiro de P para que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y mais P igual a 0 represente uma circunferência é quanto? Bem, como nós temos aí o valor de P lá no termo independente, a gente vai trabalhar com ele quando a gente vai determinando o raio. E para a gente determinar o raio, eu tenho que começar pelo centro. Então, nós vamos fazer logo os cálculos das coordenadas do centro. Para encontrar o x do centro, pega o menos 6 que está antes do x, divide para menos 2. Feita essa divisão, a gente encontra 3. Para encontrar o y do centro, a gente pega o 4 que está antes do y, divide para menos 2. Logo, o y do centro é menos 2. Se o x do centro é 3 e o y do centro é menos 2, então agora a gente vai encontrar o raio, sabendo que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que dar igual ao termo independente, que no caso aí, o termo independente é o P. Substitua o x do centro por 3 ao quadrado mais o y do centro por menos 2 ao quadrado, aí repete menos r ao quadrado igual a P. 3 ao quadrado dá 9 mais menos 2 ao quadrado dá 4 e o restante é só repetir. Como 4 mais 9 dá 13, então nós temos que 13 menos r ao quadrado igual a P. Bem, o que eu vou fazer então agora? Isolando o raio, menos r ao quadrado é igual a P menos 13. O 13 vai para o outro lado com o sinal trocado. Agora, para a gente tirar esse menos do raio, eu troco o sinal de todo mundo. Trocando o sinal de todo mundo, eu teria que r ao quadrado é menos P mais 13. Contrário da potência é a raiz, então o raio é a raiz quadrada de menos P mais 13. Bem, se o raio é a raiz quadrada de menos P mais 13, eu quero saber então qual é o maior valor de P, maior valor inteiro. O que você vai imaginar? Imagine que o raio ele é sempre maior do que zero. Como o raio é sempre maior do que zero, então quem está dentro da raiz tem que ser maior do que zero. Mas quem é que está dentro da raiz? O menos P mais 13 tem que ser maior do que zero. Se o menos P mais 13 é maior do que zero, joga o 13 para o outro lado com o sinal trocado. Então, o menos P é maior do que menos 13. Como nós temos um menos aqui no começo, troca o sinal de todo mundo e inverte a desigualdade. Quando a gente fizer isso, nós teremos P menor do que 13. Bem, se o P é um número menor do que 13, então agora você vai pensar qual é o maior número inteiro menor do que 13. O maior número inteiro menor do que 13 é o 12. Então, isso quer dizer que o maior valor possível para o P seria P igual a 12, para que a gente tenha, então, aí a equação de uma circunferência. Desse modo, então, a resposta correta é o item D. O quinto exemplo.
também da Universidade Estadual do Pará. Na verdade, a anterior era da Federal do Pará, essa aqui é da Estadual. Segundo a revista Veja, do dia 3 de outubro de 2007, o mundo dá sinais de que a paciência com o Irã está chegando ao fim. Rudolph Giuliani, candidato à presidência dos Estados Unidos, defende um ataque preventivo para evitar que o país se torne uma potência nuclear, pois o presidente do Irã declarou ser seu projeto riscar Israel do mapa. O material bélico do Irã é uma preocupação mundial. Seus mísseis têm um alcance considerável e um raio de atuação de grande destruição. Um míssil foi lançado sobre uma região e devastou uma área de formato circular. O raio de ação desse míssil foi registrado por meio da equação x² mais y² menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Esse raio em quilômetro mede quanto? Bem, uma questão contextualizada, bem estilo as questões do Enem, que na prática o que ela está pedindo é qual é o raio de atuação do míssil. Como a área de alcance do míssil ela tem formato circular, ela tem formato de uma circunferência, na prática eu quero saber qual é o raio dessa circunferência cuja equação está descrita na questão. Bem, para a gente determinar o raio de uma circunferência, nós já sabemos que tem que fazer primeiro o centro, Então vamos lá, o x do centro. Pega quem está antes do x, divide por menos 2. Lembrando que quem está antes do x é o coeficiente a. No caso aí, o a é o menos 2, Então ficaria menos 2 dividido para menos 2, que é 1. Logo o x do centro é 1. Para encontrar o y do centro, pega o coeficiente b, divide por menos 2. Como o coeficiente b é menos 4, vai ficar menos 4 dividido para menos 2, que é 2. Então o y do centro é 2. Agora, finalmente, vamos encontrar o valor do raio. Lembrando que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo independente, que é o coeficiente c. Bem, o x do centro é 1 ao quadrado, mais o y do centro é 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente c, que quando você olha na equação da circunferência é menos 4. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, o restante é só repetir. Vamos observar que 1 mais 4 dá 5, o restante também é só repetir. Joga o 5 para o segundo membro com o sinal trocado, vai ficar menos o raio ao quadrado é menos 4 menos 5. Menos 4 menos 5 dá menos 9, então menos o raio ao quadrado é menos 9. Troca o sinal de todo mundo, vai ficar raio ao quadrado igual a 9, então o raio é a raiz quadrada de 9, que é 3. Ou seja, nós temos então que o alcance, o raio de alcance desse míssil, ele é um raio de 3 km, de modo que a resposta correta é o item C. O exemplo 6. Qual das equações abaixo representa uma circunferência? Bem, finalmente nós chegamos em exemplos para a gente poder reconhecer qual é a equação de uma circunferência. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que avaliar item a item, Esse teste item a item, ele serve para a gente ir descartando alguns itens. Mas para a gente ter certeza de que determinada equação realmente é de uma circunferência, eu tenho que provar que ela tem centro e raio. Essa é a estratégia para você provar que uma determinada equação é de circunferência. Você mostra que ela tem um centro e tem um raio. Se você conseguir mostrar, é de circunferência. Vamos lá então avaliar item a item, No item A nós temos a equação x² mais y² mais 25 igual a 0. Esta equação ela não pode ser equação de uma circunferência, porque se você for colocá-la na forma reduzida, vai ficar x² mais y² igual a menos 25. E a gente sabe que na equação reduzida, quem está no segundo membro é o quadrado do raio. Então isso ficaria raio ao quadrado igual a menos 25. Nós sabemos que isso é impossível, todo quadrado de um número real é positivo. Não há quadrado de um número real dando resultado negativo. Então o item A já descarta. Bem, o outro item que a gente pode descartar também é o item B. Por quê? A equação x² menos 4x menos 2y mais 6 igual a 0, ela não tem o y². E uma das características da equação da circunferência, da equação geral da circunferência, que eu falei para vocês, é que ela vai ter sempre o x² e o y². Então o item B não tem y², então não é equação de uma circunferência. Na verdade, isso aí vai ser a equação de uma parábola que a gente pode transformar.
O item C, nós temos então a equação x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4x menos 6y mais 2 igual a zero. Ela também não pode ser a equação de uma circunferência. Por quê? Porque o coeficiente do x ao quadrado é 1 e o coeficiente do y ao quadrado é menos 1. Tem esse menos aí no meio. E eu disse para vocês que os coeficientes de uma equação de circunferência são sempre iguais. Não pode ser diferente, 1 e menos 1. Então o item C descarta. Esse item C tem a chance de ser a equação de uma hipérbole. Tem a chance, mas eu só consigo dizer com certeza se eu fizer aí as deduções e provar, né? Só olhando não tem como ter certeza, mas ele parece com a equação de uma hipérbole e não de uma circunferência. Bem, então eu vou pular para o item E. O item E também não é equação de uma circunferência, porque você tem 3x ao quadrado mais 2y ao quadrado, mais 9x mais 6y, mais 15 igual a zero. Observe que o coeficiente do x ao quadrado é 3 e do y ao quadrado é 2. E eu disse que a gente não pode ter coeficientes diferentes no x ao quadrado e no y ao quadrado. Então o item E descarta. Ok, sobrou apenas o item D para ser a equação de uma circunferência. Vamos provar que realmente ele é a equação de uma circunferência. Para provar que o item D é a equação de uma circunferência, como eu disse, eu tenho que provar que ele tem um centro e um raio. Então, para encontrar o x do centro, pega quem está antes do x, que é o coeficiente A, divide por menos 2. Seria menos 6 dividido para menos 2, que é 3. Para encontrar o y do centro, pega o coeficiente B, que está antes do y, divide para menos 2. Lembrando que o coeficiente B é 8, dividido para menos 2 vai dar menos 4. Então, o x do centro é 3, o y do centro é menos 4. Vamos provar que ela tem um raio? Você vai pegar que o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado, é igual ao termo independente, que é o coeficiente C. O x do centro ele é 3 ao quadrado, mais o y do centro, que é menos 4 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, igual ao coeficiente C, que é menos 11. 3 ao quadrado é 9, mais menos 4 ao quadrado é 16, e o restante só repete. 9 mais 16 dá 25, o restante só repete. Joga esse 25 para o segundo membro com o sinal trocado, então fica menos r ao quadrado igual a menos 11 menos 25. Menos 11 menos 25 dá menos 36. Agora eu vou cortar o sinal dos dois lados, vai ficar r ao quadrado igual a 36, então o raio é a raiz quadrada positiva do 36, que dá 6. Ou seja, eu consegui provar que esta equação ela possui um centro, que é o centro de coordenadas 3 e menos 4, e possui um raio, que é o raio 6. Como eu consegui provar que a equação do item D tem centro e raio, eu consigo provar que ela é uma equação de circunferência. Então, dentre essas 5 equações, a única que representa circunferência é a do item D. Gente, aí fica aquela dúvida, né? Mas como é que não daria certo ela ter centro e raio? Em geral, o centro você vai poder calcular. Em geral, o centro, que eu chamo de possível, né? Possível centro, candidato a centro, você vai poder calcular. Quando não é equação de uma circunferência, vai dar problema no raio. E onde é que vai dar esse problema no raio? Quando você vai tirar a raiz quadrada. Aí, no caso, a gente tirou a raiz quadrada de 36, né? Quando não for equação de circunferência, ou você vai tirar a raiz quadrada de número negativo, ou você vai tirar a raiz quadrada de zero. No caso da raiz quadrada de número negativo, não existe no conjunto dos números reais. Aí, por isso, não vai ter raio. No caso da raiz quadrada de zero, é zero, né? Não existe circunferência de raio zero. A circunferência de raio zero, na verdade, é um ponto. Então, seria a equação de um ponto. Então, é aí que vai dar o problema quando não for a equação de circunferência. Tem equações muito parecidas, praticamente idênticas com a do item D, e que não são equação de circunferência. E aí você vai tirar a dúvida que ela não é equação de circunferência exatamente no momento de calcular a raiz, como eu acabei de falar. Bem, desse modo a gente finaliza essa videoaula, onde a gente falou sobre o reconhecimento da equação de uma circunferência.